Olá, meus irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o Caio Alves. Eu queria orar com vocês antes de começar este estudo. Eu queria fazer uma oração pedindo a Deus que traga o entendimento ao nosso coração acerca da sua palavra e que revele a sua vontade através dos textos sagrados. Senhor Deus, te agradeço pela sua bondade, pela sua misericórdia. Senhor, eu me ponho à sua disposição neste momento, Senhor, pedindo que use, Senhor, a minha vida como um canal de bênção para essas pessoas que vão acessar esses vídeos, Senhor. E que esse estudo seja, Senhor, um estudo que venha a abrir a mente daqueles ainda, Senhor, que não têm conhecimento acerca destes temas, Senhor. Senhor, que o Senhor me use como um canal para que leve a sua palavra de forma simples, o entendimento, Senhor, e a interpretação das Sagradas Escrituras. Senhor, nos ajude, Senhor, ilumine a nossa mente com a sua bênção. Senhor, que o Senhor venha nos dar um entendimento correto da sua palavra e que possamos desfrutar deste livro sagrado e maravilhoso que o Senhor nos deixou. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Então, irmãos, nós estamos tratando acerca do tema da tricotomia humana, seguindo uma perspectiva teológica, né? É lógico que nós temos o estudo da antropologia humana, e a antropologia, ela é o estudo acerca do homem e tudo que existe sobre o homem, todo tipo de estudo, de conclusões que os cientistas e os estudiosos tomaram acerca do homem. Só que nós estamos tratando desse tema da tricotomia humana de uma perspectiva bíblica, né? Uma perspectiva bíblica. E nós pudemos trabalhar no último vídeo acerca dos sentimentos, ou seja, a alma, ela consiste em 3 faculdades. Ela tem o sentimento, o intelecto e a vontade. Então, portanto, nós podemos ver o sentimento, e eu trouxe alguns exemplos de base bíblica, como no Salmo 9, verso 1, onde o salmista Davi diz: Senhor, louvar-te-ei de todo o meu coração, né? Aonde ali o sentimento é o sentimento de gratidão, aonde ele expressa a sua gratidão através do louvor, e a faculdade ou a sede do sentimento, que seria o coração, que é o mesmo que a alma nesse texto. Portanto, hoje nós daremos uma olhadinha acerca do intelecto e a vontade humana. E nós começaremos hoje dando uma analisada no texto de Gênesis, no capítulo 2, no verso 15, onde Deus está falando sobre o homem, sobre Adão, sobre a sua criação. E lá está escrito assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, no livro do Gênesis, aí no seu capítulo 2, verso 15, está escrito assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem o colocou no jardim
no Jardim do Éden. Para o cultivar e o guardar. E o guardar. Vejamos. O Senhor decidiu tomar o homem, tomou. Quem tomou? O Senhor. O Senhor tomou ao homem. Nós vemos aqui nesse texto sagrado uma ação de Deus pegando o homem e o colocando no jardim. O colocando no Jardim do Éden. Agora, não obstante Deus decidiu colocar o homem no jardim, como também Deus decidiu que o homem o cultivaria e o guardaria. Ou seja, o homem ia cultivar no jardim e o guardar. Então, nesse texto, já de forma simples, a gente entende que Deus dotou o homem de uma intelectualidade. Por quê? Para que o homem pudesse cultivar o jardim, ele teria que obter o conhecimento do cultivo. Ou seja, ele teria que ter um conhecimento específico nessa área. Então Deus, usando a sua grande sabedoria, ele o dotou de intelectualidade ou inteligência, vamos pôr assim. Inteligência. Então, aqui Deus pega o homem e coloca na mente humana ou na alma uma inteligência. Deus dotou o homem de inteligência. Então, automaticamente, nós vemos aqui mais uma coisinha que o homem tinha que fazer, que seria guardar o jardim. Ou seja, não obstante Deus colocando o homem para cultivar o jardim, Deus o coloca para guardar. Ou seja, o homem seria o guardador do jardim. Ele seria o guardador do jardim, ou seja, ele guardaria o jardim. Então, nós vemos aqui, apenas nesse texto, eu poderia muito bem usar o texto de Gênesis capítulo 1, verso 26 e 28, onde Deus ordena para que Adão reine sobre toda a terra, governe sobre toda a terra, sobre todos os animais do mar e tal, e tudo mais. Mas só nesse texto a gente entende, fica subentendido que Deus dotou o homem de inteligência. Então, o intelecto humano está aqui. Deus, quando forma o homem, Deus coloca no homem a inteligência, para que o homem pudesse ser uma alma vivente e inteligente. Ou seja, então agora Adão vai cultivar a terra, vai guardar a terra. Adão, se a gente for dar uma olhada lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, 28 e Gênesis capítulo 2, verso 19 e 20, a gente vai ver Deus dando ordem a Adão para colocar nome nos animais. Ou seja, além de Adão cultivar a terra, guardar, ele foi capacitado por Deus para que pudesse colocar nome nos animais. E ainda mais, além de colocar nome nos animais, Adão, ele foi capacitado por Deus para colocar nome nas plantas, nas árvores. Então, ou seja, se a gente fosse trazer para os dias odiernos, ou seja, os dias de hoje, nós entenderíamos que Adão, ele tinha o conhecimento de... Eu vou apagar aqui para poder colocar alguns exemplos para os irmãos, só para a gente ter uma noção mais.
sobre o intelecto que Deus dotou o homem. Ó, Adão, ele tinha o conhecimento de agricultura, ou seja, Adão, ele obteve o conhecimento de zoologia, ou seja, o conhecimento dos animais, né? Zoologia. Adão, Deus o dotou de inteligência para que pudesse guardar, ou seja, ele era um guardador da terra, um guarda. Ele guardava a terra, Deus o deu autoridade para guardar a terra. Deus deu autoridade para que ele tivesse sobre os animais que estão no mar, ou seja, Deus o dotou de inteligência para dominar os animais da terra, zoologia, para dominar os animais do mar, para guardar a terra, dotou de agricultura. E mais tem um que chama muito a minha atenção, quando Deus ordena que ele coloque o nome nas plantas e tudo, ou seja, Deus o dotou colocou em Adão uma formação, é lógico que isso aqui é uma, como é que eu posso lhe dizer, é uma comparação, trazendo para os dias de hoje. Deus fez com que Adão fosse um botânico. Tivesse o conhecimento de botânico. Ou seja, Deus ele é tão maravilhoso que quando ele coloca a inteligência no ser humano, ele coloca a inteligência por completo. Por isso, grandes homens que vieram na história da humanidade tiveram a sua capacidade de criar coisas, de inventar coisas. E Deus sempre foi Deus que dotou o homem da intelectualidade. Ou seja, ele era agricultor, ele era o guarda da terra, ele era um zoólogo, ele conhecia dos animais do mar, ele era um botânico. Portanto, nós vemos, apenas nesse texto da Bíblia Sagrada, de Gênesis 2,15, que Deus dotou o homem de inteligência, ou seja, na alma nós temos o que? O sentimento, a inteligência e a nossa vontade. Qual é a vontade? É quando você deseja fazer algo. Se você sente desejo de fazer algo, você tem uma vontade. Agora,